Vamos lá, meu povo, da nossa mentoria, o Vida 10x. Vamos lá, o nosso conteúdo de hoje vai ser as funções harmônicas, né? Vamos aqui, pense bem, vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem falar aí, viu? Falem, né? Não vai sair na gravação, mas eu vou ouvir, né, direitinho aqui, não se preocupe não. Deixa eu só ativar aqui, ver se eu ativei aqui o meu pincel. Opa, o pincel não ativei o pincel. Peraí. Deixa eu ativar logo aqui, ó. Deixa eu ver. Bora, coisinha. Ativar aqui a nossa arte. Pronto. Então, pois bem, funções harmônicas, né? Como o próprio nome já está falando, né? Funções que estão relacionadas com a harmonia, né? Com acordes. Tá bom? Então aqui, por exemplo, quando você pega aqui as funções, ou seja, são qualidades ou algo que você identifique, viu? Relacionado aos sons. É mais ou menos isso. Então, cada acorde do campo harmônico, ó, aqui já tem a lógica, ó, cada acorde do campo harmônico tem uma função. Que na verdade, gente, só são três funções, né? As funções, né? De um termo que a gente pode facilitar para vocês seriam sensações. Aquilo que o nosso ouvido vai ouvir de sensação, tá bom? Relacionado ao ouvido. Só que assim, isso aqui é individual para cada um. A gente coloca umas características em cada grau do campo harmônico, mas isso vai ser relativo para cada um. Mas a gente vai colocar aqui, né, como é estudado. Então aqui você tem aqui, né, cada acorde, né, aqui ó, por exemplo, aqui ó, cada acorde dentro do campo harmônico possui uma determinada função, um papel de acordo com sua característica, ou seja, suas sensações e sentimentos. Aí, vamos lá para frente. Aí aqui nós temos três funções principais. Você tem aqui a função tônica, que ela é exercida, o grau principal é o primeiro grau, já a gente vai ver direitinho. Aí nós temos a subdominante. Professor, por que deram esses nomes? Não importa não, deixa pra lá. Decora, aprende do jeito que tá aí. Não importa esse negócio do porquê é subdominante. Aí, não vai muito pra esse termo não. Entenda, função tônica é o primeiro grau, subdominante é o quarto grau. Eu nem gosto muito desse negócio de agulhas romanas, quarto grau, ó. E dominante é o quinto grau. Contudo, os outros acordes do campo harmônico também, ó, podem ser utilizados para gerar sensações, porém de forma menos marcante e clara. Vamos explicar aqui, ó. Bem direto ao ponto. Traduzindo, você tem as funções. Nas funções aqui, deixa eu tirar minha telinha aqui que está na frente. Pera aí que eu tô vendo aqui, está na frente aqui, ó. Pera aí. Eu vou ficar menorzinho aqui, bem do ladinho aqui. Pronto, aí ó. Então, ó, essas funções, né? Você tem as funções principais. As funções principais, no caso, você tem o primeiro grau, é uma função forte. E ela é a função tônica, primeiro grau. A subdominante é o quarto grau, é a função mais forte, certo? E você tem aqui o quinto grau, né? O quinto grau, deixa eu colocar outra cor aqui, né? O quinto grau é a função dominante. O que é isso? Vamos lá, né? O que é a função tônica? É uma sensação de repouso, descanso, resolução de algo que resolveu, de estabilidade. Isso daqui é onde vocês vão pegar o tom da música, certo? É como se fosse o acorde principal ou o grau principal que dá descanso na música, né? Conclusão e finalização. Ou seja, o primeiro grau, todas as vezes que você toca o primeiro grau, você sente, nem precisa ser um músico profissional, você sente, tipo, terminou a música, você pegou, tipo... Você sente esse relaxamento, esse descanso, essa finalização. Ali é o primeiro grau da música. E é onde você pega o tom da música. Tá bom? Já segue até uma dica aqui logo, né? Você pega o tom da música no primeiro grau. Você pode esperar, tipo, alguém cantar.
Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar meu tom aqui, ó. Senhor meu Deus, ó, quando eu maravilhado. Você pode deixar a pessoa cantar. Fico a pensar nas obras de tuas mãos. Esse é o primeiro grau, ó. Eu vou deixar ainda terminar. O teu poder mostrando a criação. Ó. Então minha... Ou seja, eu peguei aqui, ó. Lá sustenido, né? Eu descanso. Eu peguei no baixo e peguei o tom. Ou seja, eu fui atrás do descanso. Eu nem precisei, tipo, sair logo pegando o tom. Eu pego o descanso. Então já vai aqui uma dica pra vocês, né? De pegar a tonalidade da música. Espera um trecho do repouso. Só isso, gente. Não precisa você bater a cabeça muito. Tem muita gente que toca às vezes na igreja aí, ele vai pegar o tom, ele já sai desesperado já. Já sai tacando tudo quanto é de acorde. Não é assim não. Você se acalma, ó, espera ali, ó. Ouve direitinho, né? E pra pegar o descanso, entendeu? Aí, ó, seguinte, ó. Então esse é o primeiro grau, é o descanso, tá bom? Aí você tem aqui o quarto grau. Como é que você vai entender o quarto grau? Que é essa lógica que você tem que entender conforme a teoria musical, né? Você vai entender aqui o quarto grau como sendo a subdominante, né? Entendendo, eu acho sempre o melhor esse daqui, essa palavra aqui, ó, movimento. Ou tem muitos professores que você coloca como sendo uma parte mais aguda da música, viu? Isso é legal, você pode, não tem nem problema não. Jonatas Guitar, né? É um cara que eu acompanho muito, admiro muito. Ele explica desse jeito, ó. A tônica é grave, né? Não é bem desse jeito, mas tipo assim, isso é a forma que ele achou melhor para explicar para as pessoas. Isso é legal, entendeu? E ele só, quando for mais agudo, é o quarto grau. Você pode entender assim, viu? E foi uma forma que ele encontrou para explicar para as pessoas e é muito legal. E ele ensina muitas pessoas também a tocar de ouvido. Isso é muito ótimo, viu? Então, assim, ó, o quarto grau é essa sensação de movimento. Toda vez que você faz o quarto grau, tipo assim, ainda tem mais coisa pra vir, viu? Não finalizou, né? E tem mais coisa pra vir. Então, não finaliza, tá até aqui, ó. Não finaliza e instabilidade, né? Ela não tem essa estabilidade igual a tônica. Aí você tem aqui a função dominante. Você tem a função dominante, que é o quinto grau. Aí aqui, vamos lá. Professor, qual a diferença de uma e do outro, né? Por exemplo, a função tônica é a mais fácil. A função dominante para subdominante, você vai entender que sempre a dominante, ela é uma preparação. Entenda, isso aqui fica mais fácil. Por que que a gente chama isso aqui de tensão? Tensão porque, imagina, quando tem algo para ser resolvido, é a pior coisa que tem. Fica aquele clima, né? Tipo, rapaz, as pessoas estão brigadas, eita, né? A pessoa não consegue nem olhar no olho da outra pessoa porque estão brigadas. Aqui dali tá em tensão. Precisa de um relaxamento. Entendeu? Movimento não. Movimento, você não sabe pra onde vai, entendeu? Movimento é tipo aquele negócio daquela música, o Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, né? É mais ou menos isso daí. Mas a lógica é função tônica, descanso. Subdominante, movimento, tem mais coisa para vir, não resolve. E a dominante, ela prepara o primeiro grau. Você sabe que tá vindo o primeiro grau. É como se você... Como é que você sabe que vai chover? Vem nuvem, eita, tá nublado. É o quinto grau, é dominante, é tenso. Então tá o que? É tenso, né? Menino, começa a escurecer, você vê... Então é o mesmo raciocínio. Então você tem que transmitir isso pros acordes, que fica mais fácil. Então, eu vou dar exemplos aqui, rapidinho aqui, ó. Como é que seria? Entenda, por exemplo, quando você pega aqui o primeiro grau, né? Eu vou dar exemplo no tom de dó. O primeiro grau no tom de dó, né? Tá aqui. Descanso. Quarto grau, movimento. O quinto grau, ó. Ó. Você pode colocar até a sétima, ó. Sol com sétima, pode ser assim também, ó. Então, esse quinto grau, ele chama o primeiro. Ou seja, a maioria das vezes que você tá tocando uma música, ó, parabéns pra você nessa data querida. Ou seja, a maioria das vezes que você fizer o quinto grau, você vai pro primeiro. Isso é algo muito
comum mesmo. E quando não vai, você vai estranhar, porque não foi para o primeiro grau. Então, entenda. Primeiro, função tônica de relaxamento, subdominante de movimento e a dominante de preparação para o primeiro grau. Se você não resolver, fica muito estranho a música, né? Se você pegar aqui, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Vou fazer o 5 agora. Muitos anos. Se eu parar aqui, fica estranho. Precisa, de vida. É o descanso. Aí, veja bem. Mas não tem só esses graus. Você tem os graus menores, né? E o diminuto. Então, os graus mais fortes são esses. Os graus, deixa eu pegar aqui um azul aqui, Os graus mais fortes são esses. Função o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Só que você vai ter outros graus que têm a mesma função, só que mais fraco. O terceiro e o sexto. Aí você tem do quarto grau, você também tem o segundo. E aqui do quinto grau, na função dominante, você tem um sétimo. Ou seja, isso é legal porque você vai atrás dessas 3 funções relacionadas com o primeiro, quarto e o quinto. E você pode tanto reforçar como substituir por um desses graus aqui. Eu não vou explicar aqui no material, tem explicando, por exemplo, tá aqui, a substituição, que é o que acontece aqui, pronto, já tá até aqui, substituição, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Então, seguinte, né? Então, isso daqui abre um leque para substituir ou reforçar com a mesma função. Por exemplo, os graus com a função mais forte podem ser substituídos pelos respectivos graus de menor força, bem como serem usados como reforço. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. Você pega aqui, tabelinha tá bacaninha aqui, As funções harmônicas. A tônica, você tem a função mais forte. No caso, o grau mais forte é o primeiro. Tá aqui o tom de dó. Aí você tem esses graus aqui que eles usam como reforço ou substituição. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, Deixa eu abrir aqui uma telinha. Olha aqui, Por exemplo, vou dar um exemplo da música aqui. Deus está aqui, Eu me lembrei que Deus está aqui nesse momento. Mas não era essa, não. Vamos lá. Você pega aqui a música, O dó, sol e dó. Pegar aqui a música. Deixa eu aumentar um pouquinho mais minha telinha aqui. Deixa eu aumentar a telinha um pouquinho mais. Do outro lado. Se você pegar a música aqui, Deus está aqui. Ou seja, você pode também já até treinar isso pelas funções. Primeiro, descanso, né? Ou início. Deus. Aí, atenção. Está aqui. O descanso, né? Aí o que é que pode acontecer? O que nós estamos falando ali no conteúdo. Que, esse daqui, você pode ou reforçar ou substituir. Nesse caso aqui, eu vou substituir. A gente pode substituir pelo terceiro, que é o Mi menor, ou pelo sexto, que é o Lá menor. Vamos tentar, é uma questão de teste, Deus está aqui. O Mi menor não caiu bem. Bora testar o sexto grau agora. Deus está aqui, aleluia. Deu certíssimo, entendeu? Então, o sexto grau aqui, nessa música, caiu melhor. Então, eu substituí esse grau de maior força pelo um grau de menor força, porque eles têm a mesma função, tá bom? Aí isso você faz com todos aqui, por exemplo, vou dar agora esse outro exemplo aqui, Você pega aqui, o quarto e o segundo grau.
Vou pegar um exemplo de uma música aqui, ó. Mas você pode ver em outras músicas. É só pensar nesses graus aí, tá bom? Você pode pegar aqui, ó. Eu vou dar um exemplo da música Não há Deus Maior. Ela pega aqui, ó. Tudo tom de dó. Não há Deus maior. O original dela é isso aqui, ó. Não há Deus. Ó, aqui já tem uma coisa, ó. Você já sabe qual é o próximo acorde aqui, ó. É o dó, né? Não, que aqui é o quinto. Entendeu? Então, o que é que pode acontecer aqui, ó? Como esse aqui é um Ré menor, eu posso substituir esse Ré menor pelo Fá. Ou seja, o segundo eu posso substituir pelo quarto. Ou vice-versa, viu, gente? Não importa, não. É a mesma coisa. Você pode pegar o mesmo raciocínio. Então, ó, eu vou usar logo com Ré menor. Ré menor. Maior. Aí o Sol, ó. Não há Deus melhor. Aí eu poderia colocar o quarto grau, que é o Fá, ó. Não há Deus maior. Aí o 5. Não há Deus. Vou usar o 6, ó. Melhor. Esse 6 aqui ficou um pouco mais estranho, né? nessa música, né? Mas essa é a lógica, tá bom? De você poder substituir um grau pelo outro que tenham a mesma função ou reforçar. Entendeu? Você pode reforçar. Por exemplo, você pegar aqui outra música aqui, ó. Essa daqui, até da Gabriela Rocha, pega isso aqui, ó. Dó, Mi menor, Lá menor, ó. Ou seja, olha, ó, isso aqui foi um reforço. O cara fez na música isso aqui, ó. O 3 e o 6, ó. Função tônica. Só a função tônica aqui. Aí, boa pergunta, né? Como vou passar para vocês aqui. Sim. Poderia. No caso, né? O que a Renata tá perguntando aqui, né? Que o pessoal que estão assistindo não vão ouvir ela falar. Mas o que é que ela tá falando? Professor, eu poderia deixar só o primeiro grau aqui? Poderia. Só que às vezes pode não ficar tão legal a música. Então ali vai servir como um reforço. Entendeu? Vai ficar mais bonitinho a música. Mas a ideia é essa. É uma função só. Esse trecho ele é relaxante demais. Aí esse daqui é o quarto grau, já é de movimento, tá bom? Aí, claro, você poderia tentar substituir pelo 2, que é o Ré menor. Mas você vai ter que testar, tá bom? Então, vou pegar aqui a música, ó. Que música é? No caso aqui, ó. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Aí o quarto grau, ó. Ou seja, o tempo todinho só relaxante, ó. O primeiro, ó. Se eu ficar só no primeiro, ó, ficaria um pouco, né? Ficou demais, né? Aí eu uso os outros para reforço, porque são as mesmas funções. Então, aqui, nesse caso aqui, eu não substituí. Eu só usei reforço. Certo, Renato? Não, usei reforço, de boa. Isso você pode sair testando em músicas. Ó, gente, tem um bocado de música que você pode testar isso daí de boa, né? Tipo assim, você pode pegar aqui, ó, Dó, Sol, Lá menor e Fá. Você pode substituir, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma música aqui, ó, por exemplo, a música pronto, Eu Navegarei. Vocês, eu acho que você já deve saber a questão de relativas, né? Mas aqui, ó, é dentro da tonalidade de Dó, por exemplo, Lá menor, Sol, Fá e Mi maior, viu? É dentro da tonalidade de Dó, mas nós vamos estudar sobre isso aqui, que é as tonalidades relativas. Então, o que é que acontece aqui, ó? Pensa isso daqui no tom de Dó, ou seja, aqui é o 6, aqui é o 5, aqui é o 4, aqui é o 3 maior, que é uma exceção que nós também vamos estudar, que é dominante e secundário. Mas vamos para cá, ó, ver esses exemplos aqui, ou seja, esse grau aqui eu poderia substituir pelo segundo grau, né? Já que, né, ó, no nosso material aqui, ó, tá dizendo, né, que, por exemplo, peraí, deixa vocês verem direitinho, né? Viu? Então vamos lá, o seguinte, então, deixa eu só tirar aqui um pouquinho minha tela. Aí, o seguinte, deixa eu colocar pro outro lado. Então, ó, você já observa aí que o quarto grau eu posso substituir pelo segundo. É algo que você pode fazer, você pode testar a música. Testar na música.
E as bandas, eles fazem muito isso. Por exemplo, se eu pegar aqui o exemplo que a gente estava dando aqui, ó. Você pega aqui, né, ó. Eu vou substituir a música Eu Navegarei, esse Fá, que é o quarto grau, né, pelo segundo, que é o Ré menor. Eu vou primeiro tocar com o Fá, né, ó. Pronto, eu vou dar até um exemplo. O Luciano, aquele do Zezé de Camargo e Luciano, ele fez o seguinte, né? A música, geralmente nas igrejas, elas são tocadas assim, Lá menor. Essa música, né? A música Eu Navegarei, ela é tocada Lá menor, Sol, Fá e Mi maior. Desse jeito, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus, o meu amor. Aí que foi o Luciano, lá do Zezé de Camargo Luciano, né? Que ele se transformou agora evangélico, né? Ele fez isso aqui, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito, Ré menor, e ali adorarei. Aí colocou um quarto grau, ó. Ao Deus do meu amor. E você poderia até poderia substituir, como também você poderia acrescentar, tanto na frente como atrás, viu? Geralmente a gente toca nas igrejas, toca isso, Lá menor, Sol, Fá, Ré menor e o Mi maior. Mas aqui você poderia colocar, ó, só o Ré menor e já ir logo pro Mi maior, de boa, sem nenhum problema, porque eles têm a mesma função de movimento, né? E é legal porque a transição não tem muita diferença aqui nessa música. Mas aí, claro, é questão de vocês ouvirem as músicas e testarem. Só que assim, vamos lá. Já uma dúvida que muita gente às vezes tem, né? Às vezes até quem toca já. Teve gente que aqui até brigado comigo por causa disso aqui. Professor, então quer dizer que, por exemplo, se alguém está tocando em Dó, aí a pessoa faz, eu sou o violonista, o cara do teclado faz um Lá menor. Pode ser? Se não é a mesma função, não pode. Certo? Porque todos têm que falar a mesma linguagem. Se todo mundo usar o primeiro grau ali, todo mundo vai usar o primeiro grau. Teve uma pessoa que queria brigar comigo, dizendo, não, tu usa o Fá maior, né? Numa música lá. Aí eu usei Fá. Aí ele usou Ré menor. Aí eu parei na hora e disse, não, pai, está errado. Nessa música, a versão original é o quarto grau. É um Fá. Aí ele, não importa não, é a mesma coisa, né? Aí ele não soube explicar por quê. Aí eu disse, não, pai, eu tô te entendendo, eu sei, já estudei esse conteúdo. Esse conteúdo aí é de funções harmônicas. É a mesma função, só que a banda ela tem que combinar como vai ser tocada ali no momento, tá bom? Então tem isso aí. Aí você tem aqui, por exemplo, né, o quinto grau. Você pode substituir, às vezes, que é um pouco mais raro isso aqui, mas pelo sétimo grau. A gente meio que deixa até o sétimo grau de lado, né? Mas você pode usar até como reforço ali, para o sétimo com o quinto grau, viu? Ok, né? Então aqui, tranquilo. Aqui, então, ó, você tem aqui as funções, pode substituir os graus, né? E aqui tem as explicações por que a função tônica, por que o Dó, e no caso aqui, ó, por que o Dó maior, né? O primeiro grau é igual ao terceiro, ó. É simples, porque é a mesma, tem duas notas em comum, ó, Mi e Sol, ó, dentro do acorde, viu? O cara diz que fica muito parecido. Por exemplo, o Lá menor é parecido no tom de Dó, o Dó e o Mi. É só a explicação é essa, viu? A explicação é essa. Por que o quarto grau e o segundo grau, eles têm a mesma função? Porque eles têm notas, eles compartilham de notas em comum. Duas notas, no caso, ó, Fá, Lá, Dó, Mi, né? Ó, dentro do Ré menor, Ré, Fá e Lá. Tá aqui a explicação, viu? É só isso, nada mais. Aí você pega aqui, ó, analisando os acordes substitutos das funções, podemos concluir que o primeiro grau, foi o que eu acabei de falar, o primeiro pode ser substituído pelo terceiro, ou sexto, ou reforçado, tá bom, gente? Pode ser reforçado também. O quarto grau pode ser substituído pelo segundo, o quinto pelo sétimo grau, tá bom? Então, de boa, bem tranquilamente. Aí, uma forma para vocês treinarem é a seguinte, ó. Professor, como é que a gente treina? Vou dar um treino para vocês aqui, ó. Deixa eu dar um treinozinho para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, peraí.
Você pode treinar da seguinte forma. Treine desse jeito, ó. Você treina pelas funções. Você pega aqui, ó, primeiro grau. Aí o terceiro e o sexto. Só pelas funções. Aí você pega o quarto grau, segundo, o quinto. Se você souber o sétimo, bacana. Se não, deixa aí, tá bom? Mas você pode fazer por funções. Você pode pegar, por exemplo, dentro da tonalidade de... Pode pegar aqui, ó. A tonalidade de Mi maior. Dá um exemplo de Mi aqui, ó. Dentro de Mi maior. Aí tem que saber o campo harmônico de Mi, né, ó. Primeiro, ó. Terceira. Sexto. Só a função tônica, ó. Terceiro. Sol sustenido menor. Aí o sexto. E você vai ver isso muito nas músicas. Esse negócio, por exemplo, você pegou a música aqui, ó. Não há ferrolho. Ó, só a função tônica. Não importa. Esse trecho todinho é só a função tônica. Só que assim, vocês têm que tocar as músicas de uma forma mais profissional, pensando em graus e não só mais em graus a partir de hoje, pensando também em funções harmônicas, entendeu? Então isso, se vocês estudarem do jeito que eu estou dizendo para vocês aqui, gente, e pegar aqueles 4 modelos lá, 5, né, passos para dominar o campo harmônico, com as funções, gente, vocês vão pegar muita música, viu? Porque foi o caminho que eu segui. O que eu estou passando aqui para vocês na mentoria é a minha metodologia. Cada professor tem uma forma de... Tem muitos que gostam de ensinar com partitura, fazer os campos harmônicos na partitura, com aquelas bolinhas. Quem quiser ir para lá pode ir. E o que eu estou passando para vocês é a forma que eu aprendi e consegui resultado. Entendeu? Porque eu não tenho esse pensamento de ser fechado. Não, eu vou vendo as melhores formas que tem resultado. O método que eu estou aplicando em vocês, e desde que começa do zero, tem dado muito certo. Já tenho aplicado esse método em várias pessoas, e muitas pessoas são agradecidas por estar tocando na igreja hoje. Tá aí o Marcelo aí, prova viva disso. E ele só está começando, viu? Ele é novinho ainda na música, ele não tem 10 anos que toca, não. E outra, tem gente que toca há 10 anos e não sabe tocar de ouvido. Entendeu? Por quê? Se acostumou só a tocar com a cifra, sabe fazer as pestanas, arranjos, dedilhados, mas não sabe tocar de ouvido. E principalmente o nosso foco de mentoria é você tocar de ouvido. Entendeu? Principalmente quem toca em igreja, a pessoa começa a cantar lá, e você tem que pegar o tom e sair tocando. Ah não, sei dedilhado. Lá mesmo na igreja, ninguém tá nem aí pra isso. Entendeu? Aí o pessoal quer saber se você sabe tocar de ouvido. Olha lá, toca aí. E outra, é claro que você tocando de ouvido, você vai aprimorando mais. Eu não tô falando que é só tocar de ouvido. Mas assim, você tocando de ouvido, você começa a pegar arranjos de ouvido. Começa a aprender mais coisas, né? Alguém faz isso aqui. Você vai. Isso é dentro da escala. E vai tentando pegar ali. Você vai usando seu ouvido musical. Dedilhar. Pam, 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 pam. Você vai começar a entender a lógica ali dos dedilhados pelo ouvido, entendeu? Então o ouvido, a percepção musical, junto com tirar a música de ouvido, é muito importante demais, ok? Então assim, um exercício esse, você pega, né, o primeiro, o terceiro, e fica tocando, ó. Vou tocar só a função tônica, ó. Só a função tônica aqui, ó. O tom de sol, ó. Terceiro. Isso você pode ir em qualquer tom, faixa unida. Você vai começar a mapear o campo harmônico do seu instrumento, até estudando com as funções, né? Ao sexto, ó.
Pam, pam. Você meio que vai mapeando, porque você já vai entender aqui, ó, em cima, ó. O terceiro, 2 tons acima e o sexto aqui embaixo. Vocês entenderam, gente? Então, essa é a lógica, por exemplo. Não é só decorar o campo harmônico. Claro, você saber o campo harmônico decorar é muito bom. Mas assim, tenta estudar o campo harmônico na prática ali. Entendeu? Começa a pegar o campo harmônico. Aqui é o 4. O 6. O 6 é esse aqui, ó. O 3, função tônica, ó. Aí o 2, subdominante. A preparação. Ok? Entendido, né?